Bem, pessoal, Hoje a gente vai falar um pouco sobre personalidade. Porque quando a gente fala sobre construção do sujeito, a gente precisa focar na construção da personalidade do ser. Ou seja, como ele se constitui. Então, pessoal, a gente vai ver agora justamente essa questão da personalidade, ok? Em algumas visões psicológicas. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é personalidade. Então, vocês precisam entender justamente qual o conceito de personalidade. Existe um livro chamado Teorias da Personalidade, que é um dos livros muito conceituados do Feixes e Feixes. Depois, se vocês quiserem baixar, o nome do livro é Teorias da Personalidade. Tá? Feixes e Feixes. São dois autores com sobrenomes iguais. Então, ele vai trazer uma definição de personalidade a seguinte, que é um conjunto de traços e características. Traços seriam as questões genéticas. Essas questões genéticas, para eles, os traços, eles seriam comuns em todos nós, ou seja, todos nós temos os traços. Os traços são comuns em todos nós. A diferença é que alguns vão se manifestar diferente de outros. Ou seja, eu posso ter um traço de característica extrovertido, né, um traço de personalidade extrovertido, e um sujeito K ter um traço de personalidade introvertido. Como esses traços vão se manifestar? Eles vão se manifestar conforme a minha interação com o meio, que é as características, que elas são o quê? Peculiares em cada ser, em cada indivíduo, tá? Em cada indivíduo. Ou seja, esse indivíduo, ele vai ser motivado em determinados pontos para que ele desenvolva cada traço. Então, vamos supor que o que motivou na minha construção de sujeito, o que me motivou diante o traço extrovertido foi a minha relação familiar. Diferente de que motivou no outro. Então, por exemplo, a minha família ela sempre me colocou a situações que eu possa me motivar melhor com o outro, com o meio externo, o que pode ser diferente de vocês. Alguns são mais tímidos. Então, a característica ela é constituída por algo peculiar do sujeito que ela vai construir conforme as minhas interações com o meio. Isso aqui vai manifestar traços diferentes. Então, os traços eles são algo comum a todos. Eu vou postar outro vídeo aqui dentro sobre a genética do autor Eysenck. Eysenck, ele traz uma dimensão de personalidade. Então, essa dimensão de personalidade seria uma visão genética do que eu sou. Como é que ocorre isso? Na troca de gene. E aí a gente está entrando numa questão genética que a gente fala de meiose, né? Que seria o senhor, na troca de gene, o senhor Mendel destaca que nós trocamos genes, né, para a criação de um sujeito diante a meiose. Então a gente vai ter características do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos compostos por 46 cromossomos em 23 pares. Então, isso quer dizer o quê? Cada par vai ter uma característica diferenciada. Uma do meu pai e uma da minha mãe. Ok? Então, esse seria o conjunto de traços e características. E a psicanálise, ela vai ter uma visão, foi uma das primeiras teorias a escrever sobre a personalidade. E ela vai dizer o quê? A personalidade, ela é formada através de uma vivência chamada complexo de Édipo. E aqui eu vou explicar para vocês o desenvolvimento
psicossexual. Esse desenvolvimento psicossexual foi o que o Freud estipulou, que é como eu vou vivenciar algumas questões da minha vida para me construir como sujeito. E dentro desse desenvolvimento existe o que a gente chama de complexo de Édipo. Tem um texto que eu passei para vocês lá no Classroom que fala sobre a formação do Édipo, a vivência do Édipo, que é o desejo e a lei. Leiam ele, tá bom? Então, vou falar de cada fase. Primeira fase no desenvolvimento é a fase oral. Essa fase oral, a zona erógena é a boca. O que é zona erógena? É a zona de prazer da criança. Por que zona de prazer? É quando a criança está se desenvolvendo inicialmente como sujeito. E aí o que ela vai fazer? Ela vai reconhecer o mundo através da boca. Tudo que ela pega, ela vai colocar na boca. Porque é uma forma dela reconhecer o mundo. É a primeira fase que a gente passa. Essa fase, ela é dividida em a fase de sucção, é quando a criança ela tem um prazer em sugar. Então a gente pode ver crianças que chupam o dedo, bico, elas têm um prazer, não está saindo nada ali de satisfação, vamos supor, instintiva, dos instintos primários, né? Sede, fome, água. Ela está tendo somente o prazer em sugar. E a outra é a canibal, que a gente chama de canibalesca. Por que canibalesca? Porque é o momento em que a criança começa a morder, a destruir o objeto de amor, né? É nessa fase em que a criança começa. Para o Sr. Bion, é a fase em que a criança desenvolve os vínculos com os seus familiares, principalmente com a mãe. Então, nessa relação, ele vai construir um vínculo com o seu meio social, tá bom? A segunda fase é a fase anal. Essa fase anal é a que a criança vai ter aí, vamos dizer, o controle dos esfíncteres. Por que o controle dos esfíncteres? Porque ela vai ter um prazer em reter as fezes e expeli-la, ou soltá-la, vamos dizer assim. Nessa fase, a criança está desenvolvendo o que a gente chama de narcisismo primário. Por quê? Aqui ela acredita ter tudo. Ela acredita ter justamente o poder. Porque tudo que ela pede, a mãe dá. Tudo que ela quer, alguém está dando. E aqui, ela acha que tudo que ela quer, ela vai conseguir. Por que ela controla os esfíncteres, por exemplo? Ela prende as fezes. Porque ela tem um prazer naquilo. No momento em que ela prende, ela tem uma atenção. A mãe fica, faz, filhinho, cocô, entende? Então aqui é uma fase onde o ego da criança está se desenvolvendo, tá bom? Pessoas presas na fase anal são controladoras, né? São pessoas que têm prisão de ventre, por exemplo, né? E aqui o Freud diz que é um momento em que a criança dá o primeiro presente, que é o seu cocô. É o primeiro presente ao seu cuidador. Então, se é a forma que ela dá esse presente e a forma que você recebe, é possível que a criança ela se desenvolva um complexo de inferioridade. Professor, como assim um complexo de inferioridade? Porque se eu introjetei lá na fase oral o mundo, agora está no momento de eu tirar ele, de eu retirar do meu corpo. O meu cocô é o quê? É uma extensão do meu corpo. Se você diz que está fedendo, que não presta, que é podre, vamos supor assim, quem é podre? Sou eu, porque aquilo faz parte de mim. Então, se faz parte de mim e não vale nada, não tem um valor, eu também não tenho valor algum, tá? Então, professor, então eu tenho que aceitar bem? Não sei, porque é como a criança ela vivencia muitas vezes. Não é uma questão somente do meio externo. Tem uma relação também com o processo interno da criança. Então, depende muito como ela vai receber essa questão. Eu sempre uso exemplo. Você pode dar 2 carrinhos para uma criança. Eles vão sempre dizer assim, poxa, o dele é mais bonito. Se você dá um carrinho para os 2 da mesma cor, ele vai dizer, poxa, você deu primeiro para ele. Por quê? Porque é como ele percebe o mundo também, tá bom? Na fase fálica, chamada por Freud,
é o momento em que a criança está reconhecendo o seu órgão genital. É o momento em que ela se toca, ela começa a reconhecer as suas partes, né, genitais. E é nessa fase que acontece o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é quando a criança ela desenvolve, vamos dizer assim, eu vou falar, a fase fálica é o momento em que a criança está reconhecendo os órgãos, ela ainda não tem uma diferenciação de homem ou mulher, e quando ela entra no complexo de Édipo, ela vai ter um objeto de amor. É aqui que a criança vai desenvolver a personalidade. Freud vai dizer que é a escolha da sua neurose. Mas Lacan já vai dizer que é escolha forçada, porque ela não escolhe, né? Ela é forçada. Então vou explicar para vocês. Aqui nós temos uma criança, um objeto que ela acredita ser o objeto fálico, o objeto de poder da mãe. E essa criança, ela vai ter o quê? Ela vai desejar incestuosamente a sua mãe e vai rivalizar com o seu pai. Rivalizar de que forma? Ela começa a odiar o pai. Ela vai dizer assim, olha, papai, você não pode ficar com a mamãe, porque ela é minha. Em que momento vocês vão ver isso, né? Criança querer ter a mãe para ela. Sabe aquele momento que o seu marido, né, vai beijar você? Eu falo mãe, mas Freud nunca fala mãe e pai. Ele se refere a figuras paternas e figuras maternas. Por que figura paterna e materna? Pode ser que essa criança seja criada aí com os avós, com o tio, né? Com um casal homossexual, homoafetivo, né? Enfim, não tem diferença se ele é criado com o pai e com o padrasto, se é criado com mãe ou tia, né? Vamos se dizer, pessoas do mesmo sexo. Porque a psicanálise não leva em consideração a questão de fêmea ou macho, ou convencional, homem ou mulher. A gente diz que é o sujeito, é figura. Uma a sua mãe e a sua tia, por exemplo. Uma pode ser a figura paterna e a outra materna, tá bom? Então, essa criança, ela vai fazer o quê? Ela vai desejar essa figura materna e ela vai dizer o quê? Eu quero essa mãe só pra mim, essa figura materna. Por exemplo, quando você vai beijar seu marido e o seu filho diz assim, não, ela é minha, sai. Mãe, vem dormir comigo, né? Ela tá dizendo o quê? Fica comigo, você é minha. E ela vai rivalizar com esse pai, com essa figura paterna. Dizer assim, sai de perto dela. Então, veja bem, eu vou apagar aqui, vou fazer aqui no cantinho. Falo. Pai. Então, veja bem, no momento em que ela tem esse desejo aqui, o objeto fálico, ela acredita ser da mãe, essa figura paterna precisa chegar nele aqui e dizer assim, ó, não, é o não. Você não é dela, ela é minha. Isso aqui que Freud chama é a castração. Que castração é essa? É o momento em que a criança ela toma conta, né? E o menino ele vai ver o quê? Opa, a minha irmã não tem o pênis, que é o órgão fálico considerado. O falo. Falo é poder, tá? Falo representa poder. É representado pelo objeto, o órgão peniano. Opa, a minha irmã não tem esse objeto fálico. Por quê? Por que ela não tem o objeto fálico? Porque ela desejou a minha mãe e o papai foi lá e castrou ela, retirou. O que o menino vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, eu não quero mais a figura materna. Eu quero ser igual à minha figura paterna e vou atrás de uma mulher igual à minha mãe. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de castração saudável, né? Que seria, pode-se dizer, de uma castração da neurose. Então, na psicanálise, nós temos 3 tipos de estrutura de personalidade. Psicose e perversão. Certo? E a gente vai ver. Essas são as personalidades. A neurose se instaura aqui nessa castração que eu ensinei para vocês aqui, que eu mostrei. A figura paterna chega lá e barra e diz, você não é o objeto dela de amor, eu que sou, procure o seu objeto de amor. E aí ela vai se instaurar em uma neurose.
Na psicose, não. Na psicose, o que ocorre? A criança, ela deseja a mãe, a figura materna. A figura paterna está aqui, ela acredita ser o falo. O que acontece na psicose? Na psicose, que seria aqui a esquizofrenia, por exemplo, que a gente já debateu em sala. Essa criança, ela não vivencia essa castração. O que é isso? Essa figura paterna não vem aqui castrar. E aí ela vivencia, ela passa por esse complexo de Édipo, porque o Freud diz que nesse complexo de Édipo é aqui que a criança vai se instaurar numa personalidade. A forma que ela vivenciar isso vai ser a construção da personalidade dela. Se a figura paterna não faz esse corte, ela pode se instaurar em uma psicose. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar com o seu inconsciente a céu aberto. Ela não vai saber o que é fantasia, o que é real. É aí que sai a alucinação. A alucinação, tá? Eu vou fazer meio que uma analogia de como ocorre. Por exemplo, na neurose, para vocês entenderem melhor. Na neurose, criança, falo, mãe, pai. Na neurose, imagine esse triângulo se fechando. Então, quando esse triângulo se fecha, aqui se fecha. Se aqui se fecha, aqui é o campo do real. Aqui é a fantasia e aqui o imaginário. Ele fica amarrado. Olha só, eu vou fazer esse triângulo fechado. Então, eu vou saber o que é real, o que é fantasia, o que é imaginário. Na psicose, esse triângulo, se a figura paterna, criança, falo, mãe, pai, se essa figura paterna, ela não vem aqui castrar, isso aqui ó, não vai se fechar. Se não se fecha, fica aberto. E o que é fantasia vem para o real. Olha a fantasia aqui, não está fechado, então ele vai ser solto, tá? O Lacan, que é outro autor da psicanálise, ele vai fazer um paralelo da seguinte forma. Imagine que aqui é o real, o imaginário e o simbólico, desculpa. Imaginário é o mesmo que fantasia, tá, pessoal? E o simbólico. O que é o real? É o que nós vemos, tudo aquilo que é real. Por exemplo, vocês estão ouvindo essa videoaula, ela é real, ela acontece. O simbólico é o que eu nomeio. Então, alguém nomeou. Por exemplo, você pode morar na casa 233. Mas se você contar dentro da sua rua, a sua casa não é a 233. Pode ser a terceira casa. Só que para simbolizar a sua casa, ela é considerada 233. Simbologia é a nomeação que eu dou às coisas. E o imaginário é a fantasia. Eu desejo, eu quero morar no exterior, quero ganhar muito dinheiro, quero ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um carro, uma casa. Eu estou fantasiando. Por que eu sei o que é real, o que é simbólico e o que é imaginário? Porque essa linha preta, o Lacan chamou de nó borromeano. Ela é construída através da castração. Quando a figura paterna foi lá e disse assim, ó, não, você não é dela. Que o Lacan vai chamar de nome do pai. Por que nome do pai? Porque é uma lei simbólica. Vocês vão ver isso no texto Lei e Desejo. Leiam. Lei simbólica. Por que lei simbólica? Porque foi instaurada uma lei, uma regra que diz assim, você não pode. Lembra que eu falei para vocês que não tem nenhuma lei que diz assim, você é proibido de ficar com o dinheiro que você achar na rua. Mas você tem uma lei simbólica que diz assim, não, eu não posso porque tem uma outra pessoa. Vou dar um exemplo. Saiu no jornal uma vez, uma pessoa encontrou R$250 e uma conta de luz.
Ela encontrou. Não era dela. Ela poderia fazer o quê? Ficar com o dinheiro e deixar para lá. Só que uma lei simbólica falou para ela, diz assim, você não pode ficar com esse dinheiro, porque essa pessoa ia pagar a luz dela. Pague a luz dela para ela. Aí a pessoa foi lá, pagou a luz dela e postou no Facebook. Isso foi uma lei, uma moral, uma regra que disse assim, você não pode ficar com esse dinheiro, pague essa conta, que não é sua. No psicótico, entenderam, né? Essa é a da neurose. No psicótico, olha só o psicótico. O psicótico, que tem aqui o real, o imaginário e o simbólico, ele não vai ter aquele nó que vai amarrar, né? Aquele nozinho aqui, ó, não vai existir. Não vai ter aí. Então, o que vai acontecer? Vai ficar solto assim, ó. Vai criar uma abertura. Então, tudo que é real, imaginário e simbólico vai estar solto. Tá? Ok? Perguntas, depois vocês mandem aí, tá? Façam lá no Classroom, façam aí, que eu vou responder depois. Perguntas lá no Classroom, tá bom? O perverso, então assim, se a castração, se o pai chegar para você, a figura paterna, chegou lá, figura paterna, chegou lá e disse assim, olha, você não pode ser dela, porque ela é minha. O que o perverso vai fazer? Você está instaurando aqui uma lei simbólica. O que o perverso vai viver? Como ele vai vivenciar isso? O perverso, que pode ser os psicopatas, antissocial, né? Ele pode dizer assim, ok, eu sei que existe uma lei aqui, mas a minha lei, ela é maior do que essa. Por isso que o perverso, o psicopata, por exemplo, ele infringe a lei. Ele sabe que a lei está aqui. Olha só, o neurótico vai vivenciar essa lei instaurada pela figura paterna. O psicótico, a psicose, né? Ela vai fazer o quê? Ela não vai ter essa lei, então ela nem sabe que ela existe, por exemplo. E o perverso vai saber que ela existe, mas ele vai dizer assim, a minha lei é maior que a dele. Vou mostrar isso para ele. E ele começa a criar a própria lei. Por exemplo, os psicopatas, eles sabem que tem uma lei que diz, não mate. Mas ele vai lá e mata escondido. E ele está infringindo as leis e ficando ileso. Porque ele diz assim, olha só, eu consigo sobressair a lei existente. Então, a gente pode dizer que esses são os 3 tipos de personalidade da psicanálise. Perguntas, Classroom, que aí eu vou fazer um vídeo explicando cada uma das personalidades, tá bom? Pois bem, na visão humanista, principalmente de Carl Rogers, ele destaca, que é uma visão da psicologia, tá, humanista, ela vai visualizar aí a personalidade como uma autorrealização ou um autoconhecimento. Ou seja, eu preciso me reconhecer como pessoa. Só que para me reconhecer como pessoa, eu preciso ter um que ele chamou-se de tornar-se pessoa. Eu preciso ser empático, ou seja, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso me perceber como o outro. Eu preciso saber o que o outro está necessitando e enxergar ele com essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu preciso ter uma consideração positiva e incondicional. O que é isso, a consideração positiva? Eu necessito de um auto-reforço. Eu preciso de uma autoafirmação do que eu faço. Para que eu possa chegar na autoconsideração positiva, né? Que seria o quê? Eu auto me afirmar, mas eu preciso dessa consideração positiva. Sabe quando o outro consegue alguma coisa e você diz assim, poxa, parabéns, eu sabia que tu ia conseguir. Você está fazendo a sua consideração positiva incondicional. Ou seja,
motivar o outro, informar sobre determinadas situações, tá? E a congruência seria o quê? É eu ser congruente. O que eu falo, eu penso e eu sinto. Isso é congruência para Carl Rogers. Rogers, ele destaca que eu sou congruente quando eu falo algo que eu penso e que eu sinto, que é na linha da comunicação. Então, quando eu tenho uma comunicação correta, eu vou ter o quê? Uma congruência. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto. Só que veja bem, aquelas pessoas que, eu falo mesmo, eu penso e falo mesmo, só que está agredindo o outro, ela não está tendo empatia, ela não está se colocando no lugar do outro. Eu tenho que falar, mas eu tenho que falar levando em consideração a questão empática e a consideração positiva e incondicional. Poxa, será que se eu falar dessa forma não vai magoar o outro? Então a gente precisa ter congruência, mas a gente precisa levar em consideração as outras duas. Carl Rogers disse que quando eu souber fazer isso aqui, ser empático, consideração positiva e incondicional e congruência, eu vou me tornar pessoa e eu vou ter um processo de autorrealização, o que ele vai chamar de ser autêntico. Então, se eu me torno autêntico, eu me torno único. Se eu me torno único, eu me torno sujeito, pessoa. Isso é a minha personalidade. Ela não vai ter aquela visão de personalidade como na psicanálise, tá bom? E é isso, tá? Eu vou colocar um vídeo sobre personalidade na visão genética também para complementar e vocês assistam, tá? Desculpa. E aí vocês vão assistir e vão fazer também as demais atividades, ok? Valeu, pessoal!